Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao DAVAR, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. Nessa oportunidade estaremos dando continuidade às aulas do módulo 2 e estruturando o sermão 5. Essa é a nossa quinta aula falando sobre a estrutura do sermão. Vamos fazer uma breve recapitulação. No passo 1, nós estudamos escolher o aspecto da ideia exegética, onde trabalhamos como nós iríamos abordar a ideia exegética, explicando, aplicando ou defendendo. No passo 2, nós estudamos como desenvolver a ideia homilética, que é extraída da ideia exegética, que era como nós aprendemos ali, como formular um título memorável, que as pessoas pudessem lembrar desse título, baseado na ideia exegética. Passo 3, aprendemos a formular o propósito do sermão, ou a preposição do sermão, que ia ali informar o propósito da mensagem. Como você poderia começar anunciando esse propósito da seguinte maneira: meu propósito é... E ali você iria dizer que vocês saibam de tal assunto, aprendam sobre tal assunto, compreendam tal assunto. No passo 4, nós aprendemos a escolher a forma do sermão, se ele seria dedutivo ou indutivo. E hoje estudaremos o passo 5, que é fazer o esboço do sermão. Um bom esboço, ele torna com certeza a mensagem mais fácil de ser compreendida pelos ouvintes, até mesmo mais fácil para você poder transmitir de maneira mais segura as ideias principais do sermão, sem que você se perca. Ele lhe dá, esse esboço, um norte para que você possa caminhar com segurança até alcançar o propósito do seu sermão, até chegar na sua conclusão. Muitos pregadores, eles não usam um esboço físico. Algumas vezes eles fazem em casa aquela estrutura e decoram passo a passo do esboço, mas nem todos vão ter essa capacidade de decorar, nem também se sentem seguros nesse passo de ficar decorando o esboço. E muitos usam ali sim, ou um tablet, já que estamos na era da informação, o seu notebook, ou papel mesmo, como Augusto Nicodemos até hoje usa, os papéis, eu também uso os papéis, tudo escrito ali, meus pontos principais, e me sinto seguro dessa forma. Só não pode dar um vento e levar os papéis, e aí já foi, né? Sua segurança. Por isso que muitos hoje estão inovando, né? Usando um tablet, como eu falei, um notebook, e isso é interessante também. Mas vamos ver aqui o que é esse passo o passo 5, fazer o esboço do sermão. O que é o esboço do sermão? Você tem uma ideia homilética. Quando você inicia esse processo do esboço, você já deve ter, com certeza, feito todos os passos que iremos citar. No primeiro caso aqui, a ideia homilética. Segundo, você já definiu o propósito do seu sermão. Você também já estabeleceu a forma como o seu sermão será desenvolvido. Agora, você deverá preparar a estrutura do seu sermão, que é o alicerce do seu sermão, as bases do seu sermão, o esqueleto para que você levante as paredes e depois dê o acabamento e fique tudo prontinho. O esboço do sermão são as suas divisões principais. O que é o esboço? As divisões e subdivisões, ou os tópicos e os subtópicos, como você queira chamar, do seu sermão, o desenvolvimento do seu sermão. O esboço são os pontos e subpontos que serão tratados durante a pregação, ou seja, a sua
argumentação. A argumentação que você irá usar, irá desenvolver durante a exposição do texto. Isso aqui é o esqueleto do sermão, também chamado de unidade de central única, que nós iremos trabalhar neste instante. O esboço é uma parte essencial na preparação do sermão, pois um bom esboço é fundamental para uma pregação clara, didática e fácil de ser lembrada. Se ela será lembrada é porque ela foi bem compreendida pelos seus ouvintes. Vamos deixar disponível para vocês fazerem o download do editor de sermão que nós trabalhamos na aula 09. Trabalhamos aquela estrutura do sermão, o esqueleto do sermão, a unidade central única do seu sermão. É importante que você dê uma revisada nessa aula 09. Ponto 2. Qual a importância de se fazer o esboço para um sermão? Primeiro ponto, o esboço ressalta o senso de unidade, dando ao sermão um fluxo lógico. Todo sermão tem que ter uma lógica, uma direção. Você não pode sair falando sem ter as ideias bem organizadas. É necessário que você vá falando até chegar em uma conclusão, a um ponto principal. Por ter um fluxo lógico, o esboço ajuda o pregador a manter um raciocínio linear, um raciocínio reto. Seu sermão ele tem que haver ali uma conexão entre as ideias, entre os pontos. Entre o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, tem que haver uma conexão até você levar ao seu ouvinte a compreensão total daquilo que você está ensinando, passando. Seu sermão, na verdade, tem que ter uma relevância para esse ouvinte. E tem que ser por meio dessa lógica. E de que forma ele vai trazer uma relevância, uma lógica importante para os irmãos, para eles compreender o seu sermão. Ele tem que ter começo, meio e fim. Você não pode simplesmente, como falamos algumas vezes, pegar o texto, começar a disparar, ir para um canto, voltar para o outro, sem ter uma lógica. Não, você tem que trabalhar aquele texto linearmente. O ouvinte é muito mais capaz de acompanhar o raciocínio do pregador quando este mantém um fluxo lógico no seu raciocínio. De onde vem, para onde vai. Essas coisas são importantes, você manter a atenção do ouvinte caminhando com ele, fazendo ele caminhar com você, na verdade. Levando ele a imaginar, levando ele a compreender, levando ele a receber aquele conhecimento de forma lógica, um ponto puxando o outro. Além disso, o esboço dá ao sermão um caráter didático, que quer dizer organizado, fácil de compreender. Muitos pregadores, eles pegam o seu sermão, ou os pontos principais, ou mais organizados ali, lançam no data show, lançam ali no projetor, para que os irmãos vão acompanhando com ele aquele raciocínio, as ideias principais, fazendo com que os irmãos venham compreender melhor o seu sermão, possibilitando aí ao ouvinte muito mais capacidade de compreensão do que está sendo dito, porque também algo visual traz uma maior compreensão, além de ser só falado, também traz uma maior compreensão, algo que seja visual e audível. Por tudo isso, qualquer pregador faz muito bem em sempre buscar um esboço para a sua pregação. Ninguém perde de maneira nenhuma por usar um bom esboço, meus irmãos.
O esboço é um orientador, uma bússola do seu sermão. Eu sempre defendo que você faça um bom esboço, preencha muito bem esse esboço com o seu estudo, porque se você já fez o estudo da palavra e você já fez esses passos que nós já trabalhamos até aqui, agora é muito mais fácil você fazer e desenvolver o seu esboço. Como fazer um esboço? Agora vamos colocar a mão na massa. Um esboço possui 3 elementos básicos. Primeiro, a introdução. Segundo, o corpo. E terceiro, a conclusão. Discutiremos sobre introdução e conclusão posteriormente. Nesse passo, ficaremos ou falaremos especificamente sobre o corpo do sermão, que é o desenvolvimento do sermão, a parte importante do sermão, a argumentação. É importante que você desenvolva um bom método de numeração de ideias ou dos pontos principais. Sugiro o método mais usado no Word, que segue a seguinte ordem. Nós também podemos nos perguntar, antes de começarmos a falarmos dessa divisão, qual é a relação que existe entre o tema, ou seja, a nossa preposição, e os pontos principais, porque os pontos principais eles são a argumentação do sermão. Ele é o esqueleto, a estrutura do sermão. Portanto, a relação entre eles tem que ser bem compreendida. O tema, na verdade, é o assunto que o texto está dizendo, que ele vai expor. E os pontos principais que nós iremos trabalhar aí nessas divisões é o que o texto diz sobre esse assunto. Esses pontos ele irá trabalhar, ele irá argumentar em favor do tema, da preposição, defendendo de alguma forma, ou explicando, ou aplicando. Então, os pontos principais é a argumentação sobre o tema. Geralmente, nós dividimos a estrutura do sermão, a unidade central única, o corpo principal do sermão, onde está a nossa argumentação, da seguinte maneira, como está aí nesse pequeno exemplo. Com algarismos romanos, letras maiúsculas, números e letras minúsculas. As letras que vêm ali com algarismos romanos, nós usamos para destacar os pontos principais. As letras maiúsculas, ponto de apoio ao ponto principal. Os números, logo em seguida, são o desenvolvimento aos subpontos. E as letras minúsculas são as subdivisões desses subpontos. Alguns pregadores também gostam de dividir os sermão da seguinte maneira, né, com apenas números. Por exemplo, 1.0 seria o ponto principal, 1.1 o ponto de apoio, 1.2 o desenvolvimento, 2.0 ponto principal, 2.1 ponto de apoio e assim por diante. Da maneira que você desejar e achar melhor, você dividir o seu sermão, estruturar e achar mais fácil, faça. Mas que você faça de alguma maneira mais fácil. Com isso em mente, faça o esboço básico com a ideia homilética acima e os pontos principais abaixo, se seu sermão for dedutivo. Um exemplo aqui, a ideia homilética. Para ser uma igreja organizada, precisamos de pastores irrepreensíveis. Ponto principal com o algarismo romano irá destacar: precisamos de pastores irrepreensíveis na vida familiar, que está baseado aí
é muito importante vocês fazerem isso também, citarem os versículos entre parênteses. Verso 6. Segundo ponto, precisamos de pastores irrepreensíveis no caráter. Verso 7 e verso 8. E terceiro ponto, precisamos de pastores irrepreensíveis no ministério da palavra. Verso 9. Se por acaso, nesses pontos principais que estão em Algarismo Romanos 1, 2 e 3, houvesse subdivisões, aí você iria trazer letra maiúscula, numeral e letra minúscula, trazendo assim subdivisões. Para chamar a atenção aqui, eu destaquei em seu esboço, é muito importante que você coloque ou por extenso ou apenas a referência ao lado do ponto, como nós colocamos aí os versículos. Para os subpontos, você pode usar algumas maneiras distintas. Sugerimos a seguinte: os subpontos, na verdade, eles vão vir aí, não com algarismo romano, mas sim com as letras maiúsculas. Eles são ou subpontos ou chamados subdivisões. Se houverem outras subdivisões, virão com a numeração, depois letras minúsculas. E o que são, na verdade, essas subdivisões que nós estamos tratando aqui? As subdivisões, elas explicam e ampliam as divisões principais que estão lá em Algarismo Romanos. As subdivisões também ela desenvolvem os pontos principais. Ela traz uma argumentação desses pontos principais. E elas podem ser de três formas de desenvolvimento. Ela pode explicar o ponto principal, ela pode provar esse ponto principal e ela pode aplicar o ponto principal também. Já estudamos isso. Os subpontos ou subdivisões das divisões principais ou dos pontos principais é a mesma coisa, para você não se confundir. Pode ser distintas, né? Vamos ver aqui alguns, como nós podemos usar de maneiras distintas, que nós iremos sugerir. Primeiro, a técnica do EIA, que é exposição, ilustração e aplicação. Nós falamos que ela pode ter as três formas de desenvolvimento, mas aqui nós iremos trazer mais algumas outras. A primeira é essa, exposição, ilustração e aplicação. Você, nesse caso aqui, apresenta o ponto principal, explica textualmente o ponto, ilustra, se necessário, o que você explicou e depois você traz a aplicação dentro daquilo que você está trabalhando. Um exemplo para nós dessa forma aqui é esse aqui. Nós temos a ideia homilética, a salvação é uma expressão da grandeza do amor de Deus. Ponto principal ou primeira divisão. A grandeza do amor de Deus é expressa pelo objeto da salvação, o mundo. Aqui é o ponto principal ou a divisão principal dessa primeira parte. Aí nessa subdivisão ou nesse subponto, nós temos expor, ou seja, Deus amou o mundo. Nós iremos expor essa parte aqui. Deus amou o mundo. Logo depois nós iremos ilustrar esse tipo de amor de Deus. Vamos fazer uma ilustração. E terceiro, nós podemos fazer uma aplicação prática desse amor de Deus com relação ao mundo. Essa forma aqui serve até para você levar uma pequena explanação de um versículo para um irmão, no caso de uma visita, de uma oportunidade que você tenha, caso sua igreja tenha,
No caso da nossa não tem, mas se você vai visitar uma igreja, tem geralmente as igrejas pentecostais, ela tem. E isso fica muito bom, até para um estudo bíblico dentro do seu lar, é interessantíssimo. Essa técnica facilita bastante a confecção do esboço, além de ser o que mais reflete os métodos de ensino de Jesus. Veja o livro Ministrando como o Mestre, de Stuart Ollett, da editora Fiel. Trabalha muito bem essa forma. Os demais pontos, 1, 2, 3, ou A, ou B, ou C, desenvolveria o proposto no ponto A, B e C. Nesse caso, os números e as letras minúsculas seriam outras subdivisões ou subpontos ou subtópicos desse tópico principal, que traria uma clareza maior. Nesse caso da técnica EIA, queremos destacar aqui e fazer observações a respeito das ilustrações que você pode usar. Que a ilustração, na verdade, é um recurso que tem como propósito iluminar um tema que esteja aí obscuro aos ouvintes. Quando você vê que os ouvintes não compreenderam, você traz algo que traga uma clareza maior ao ponto, de difícil entendimento. Em primeiro lugar, ela deve ser mais clara que a verdade ensinada, muito mais clara do que essa verdade que você está ensinando. Ela também deve estar relacionada à experiência dos seus ouvintes com relação a esse texto. Não algo que não venha a trazer mais confusão, mas sim clareza. Deve ter uma relação real com a lição que você está trabalhando ali. Tem que esclarecer, essa ilustração ela tem que esclarecer e não tenebrecer. Evite também o excesso de ilustrações. Não use várias ilustrações para explicar um único ponto. Apenas uma breve ilustração. Quanto mais curta, melhor. Não deve causar aí má impressão para os seus ouvintes, constrangimentos, Tenha muito cuidado. Falar de pessoas em especiais, pessoas magras, gordas, isso e aquilo e tal, pode trazer algum constrangimento. Não deve sugerir uma ideia má. Por exemplo, você vai pregar num culto infantil e faz a infeliz comparação. Assim como crianças que roubam mangas, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Devemos ter muito cuidado. Que impressão isso não deixaria na mente da criança? Mais um aqui, você também pode usar 3 tipos de figuras de linguagem. A símile, a metáfora e também a sinédoque. Tudo isso nós já trabalhamos anteriormente. Então, tenha muito cuidado com as ilustrações. Versículos como subpontos. Você pode simplesmente pôr nos pontos A, B e C, que são esses subpontos, as partes dos versículos a serem expostas. Exemplo, na ideia homilética, para ser uma igreja organizada, precisamos de pastores irrepreensíveis. Ponto principal ou divisão principal, precisamos de pastores como irrepreensíveis na vida familiar. Aqui nós colocamos o verso 6 em destaque. Subponto, marido de uma só mulher, letra B, que tenha filhos crentes. É como trabalha aqui o verso 6. Desta maneira, os demais pontos 1, 2, 3 ou as letras minúsculas A, B e C
poderão conter explicações e ilustrações dos textos. Nesse modelo, talvez seja melhor reservar as aplicações para a conclusão do sermão, nesse caso aqui. Bom, até agora nós usamos a técnica do EI, aprendemos, né? Que é exposição, ilustração e aplicação. Nós também aprendemos como usar os versículos como subpontos e, nesse caso aqui, conceitos como subpontos. Isso aqui é para textos muito longos. Nesse caso, você pode optar por fazer um esboço de conceitos, como ensinado por Robson no livro texto. Um exemplo importante aqui para vocês é a ideia homilética. Para ser uma igreja organizada, precisamos de pastores irrepreensíveis. Ponto 1, que é a divisão principal. Precisamos de pastores, de que maneira? Irrepreensíveis na vida familiar, que está aqui no verso 6. As subdivisões ou subpontos, que viriam aqui por meio das letras maiúsculas, ficariam irrepreensíveis no casamento, irrepreensíveis, letra B, na criação dos filhos. Esse modelo serve bem para pregações em textos mais longos, pois há uma maior quantidade de ideias. Então você pode sair dividindo de maneira mais tranquila. Algumas dicas agora para um bom esboço. Primeiro, busque ao máximo um esboço simples e com poucas subdivisões. Poucas, ok? Sermões com várias subdivisões podem desnortear o seu auditório, os seus ouvintes. Eles podem perder o raciocínio lógico da mensagem. O segundo, os pontos principais sempre devem ser paralelos e interligados. Compare esses dois exemplos. Qual você acha mais didático? Quando nós falamos de paralelo e interligado, estamos falando dos pontos parecerem uns com os outros. Eles devem se parecer, né, uns com os outros. Primeiro exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, que ele é mais didático, e o outro é menos didático, observe bem. A ideia homilética dele é: para ser uma igreja organizada, precisamos de pastores irrepreensíveis. Primeiro ponto, precisamos de pastores irrepreensíveis na família, no verso 6. Segundo ponto, precisamos de pastores irrepreensíveis no caráter, versos 7 e 8. Terceiro, precisamos de pastores irrepreensíveis no ministério da palavra, verso 9. Veja como eles são paralelos e interligados, como os pontos eles se parecem mais uns com os outros. Já nesse segundo exemplo, ele é menos didático. A ideia homilética é a mesma. Para ser uma igreja organizada, precisamos de pastores irrepreensíveis. Primeiro ponto, o pastor deve cuidar bem da família, verso 6. Segundo ponto, um caráter santo e fundamental, versos 7 e 8. Terceiro, ele precisa ser fiel à Bíblia, verso 9. Veja que as ideias aqui nesse caso elas são formuladas de maneira distintas, estão sem uma conexão, estão desconexas. Portanto, ela é muito menos didática. Terceiro aí, sempre que puder, use a criatividade para tornar seu esboço mais fácil de ser memorizado pelos irmãos, né? Lembrado. Exemplo 1, ideia homilética. O SPC de Deus é o único meio de termos
um nome limpo com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Primeiro, S aqui seria substituição. Segundo, o P seria pagamento. E terceiro seria crédito, SPC. Aqui já trabalhamos até essa ideia interessante em outras lições. Segundo exemplo, a ideia homilética. Precisamos exercitar nossos dons para o crescimento da igreja. Efésios 4, 7 a 16. Primeiro ponto, ou primeira divisão. Um dono. Quem é ele? Cristo, versos 7 a 10. Temos líderes. Quem são eles? Pastores e mestres, verso 11 a 14. E os pedreiros. Quem são eles? Cada crente que constrói, verso 15 a 16. Para concluir, este passo aqui é fundamental, que é a parte em que nós iremos estruturar realmente o sermão. Por isso, vamos lembrar esse processo. Primeiro, estabeleça uma forma de numeração para o esboço. Se é essa que você escolheu, que nós trabalhamos agora, ou outra. Segundo, coloque a ideia homilética acima e então aliste os pontos principais, A, B, C, abaixo de maneira paralela e interligada. Terceiro, elabore os subpontos de maneira que você sinta-se melhor para a sua exposição do texto. Aqui então nós concluímos a nossa lição falando aqui do passo 5, fazer o esboço do sermão. Aprendemos como nós devemos trabalhar a parte principal do sermão, o corpo principal do sermão, que pode ser dividido aí com os pontos principais, que é a ideia principal, a divisão principal. Logo depois, as subdivisões, os subpontos ou subtópicos, como vocês queiram, mas que você faça essa divisão importante, ok? Para trazer uma maior clareza para os seus ouvintes e lhe dar um bom norte no decorrer da pregação. Amém? Então, que Deus abençoe e até a próxima aula, se assim o senhor desejar. Se ele não voltar daqui para lá, e nos dê a oportunidade, então, de estarmos juntos mais uma vez. Divulgue o nosso canal, se inscreva. Se desejar adquirir os módulos 1, 2 e 3, nós temos aí um link ou o zap para vocês falar conosco. E nós enviamos para vocês imediatamente os módulos. Esse material que eu falei estará disponível para vocês também durante a aula, que é o editor de sermão, para vocês baixarem e terem acesso. Que Deus abençoe e até a próxima aula.